Olá, amigos do canal É Tempo de Oração, mais uma vez aqui no meu cantinho de meditação. E como lendo a Bíblia, a gente depara com tanta coisa boa para que a gente possa meditar, eu gostaria de compartilhar com você algo muito legal aqui. É justamente sobre orai uns pelos outros. Orai uns pelos outros, até porque esse versículo eu gosto muito dele por causa do título do canal, É Tempo de Oração, né? Como de fato é tempo de oração. Só que esse versículo ou essa frase, dentro de tantos textos e contextos aqui bíblicos, quando fala orai uns pelos outros, nos evangelhos, o próprio Senhor Jesus falando, o apóstolo Paulo, os apóstolos todos sempre recomendando orai uns pelos outros. E caracteriza o canal que é tempo de oração. Nós estamos no tempo de oração e é por isso que a gente faz esse apelo para que as pessoas que são da oração, que vivem oração, essas pessoas que realmente vivem a palavra de Deus, me ajudar para que nós possamos alcançar o máximo de pessoas, para que elas venham praticar não somente a oração por si, mas a oração pelo próximo, porque são dois grupos de pessoas, né? A gente vê, vamos dar um nome de pessoas salvas e pessoas não salvas. Pessoas salvas são aquelas pessoas que fazem parte desse grupo, que já tem conhecimento da palavra de Deus e pratica. E os não salvos são aqueles que não têm conhecimento da palavra de Deus, têm fé em Deus, crê na existência de Deus, certo? Mas não tem conhecimento da palavra, da verdade, né? E tem aqueles que já têm conhecimento, entendimento, já sabe muita coisa, mas está desviado, está afastado, está fraco, e que a gente precisa de estar orando por esse grupo de pessoas, por estas pessoas, tanto as que não conhecem ainda para que possa conhecer, como para esses que já conhecem e não tem força, e não tem, ânimo, disposição para orar, para ler a Bíblia, para perdoar, para se arrepender, para ir para a igreja, congregar e praticar a palavra. Então, por isso que realmente são esses dois grupos de pessoas que eu estou falando agora. E toda vez quando eu deparei com essa frase, esses versículos, orai uns pelos outros, eu fiquei a pensar. Eu gostaria de, antes de começar aqui a leitura, se você não é inscrito, se inscreva e compartilhe esse vídeo, ajudando as pessoas, para levar as pessoas a orar, para fortalecer os fracos, animar o desanimado, levantar o caído, para ajudar as pessoas, principalmente você que está de pé, que está bem. Vamos ajudar uns aos outros, tá bom? É isso aí. Aqui no livro de Jó, eu não sei se a versão vai ser a mesma, que eu estou aqui pelo meu tablet, né? No Jó, capítulo 42, versículo 10, diz assim, ó: E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Vou repetir só para poder, que é meditação. E o Senhor mudou o cativeiro de Jó. Então, Jó já vinha sofrendo, certo? Muito sofrimento. Quando orava pelos seus amigos, o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Então aqui a gente já vê essa referência na Bíblia de que quando eu estou orando pelo meu próximo, eu estou abençoando o meu próximo, eu estou fazendo o que Deus quer que eu faça, estou praticando a palavra quando diz orai uns
pelos outros, a diferença aqui é que ele orava por amigos. Mas justamente, se você ler a história de Jó, amigos que se levantaram contra ele. Amigos que, entre aspas, não todos, mas amigos que vieram contra ele, certo? Que não foram de fato amigos no momento. Sabe quando você pensa que tem um amigo e na hora da situação difícil, esse amigo, ele ao invés de te levantar, ele te derruba, mas ainda ele te joga para baixo? E aqui está dizendo que Jó orava por todos, não era só por os que jogavam ele para cima, mas orava pelos seus amigos. Então, o que acontece, amigos? O Senhor mudou a situação de Jó quando ele orava pelos seus amigos. E Deus deu em dobro, que aí foi a recompensa que a gente vê, que quando a gente está orando uns pelos outros, então a gente vai ter bênção, é promessa. Ele falou para Abraão, os que te abençoarem, eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Deus falando para Abraão. E significa dizer que quando eu estou orando, seja por Abraão, seja pelo Isaac, seja pelo meu próximo, isso aqui já é a nova aliança, Jesus mandando orar até pelos inimigos, Jesus mandando orar pelos que vos perseguem, certo? Isso significa que eu estou sendo abençoado quando eu estou orando, certo? E sempre quando eu estou lendo, amigos, deixa eu ver outra passagem aqui, muito legal, que é em Tiago, capítulo 5, no versículo 16, quando diz bem assim, só mais esse versículo, nesse momento de meditação, para que venha concluir, certo? Ele diz, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sarareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então você já entendeu aqui de que a oração do justo, quando a gente ora, isso não é só para quem é salvo. Vamos dizer que você está me assistindo e você diz assim, mas no meu caso, pastor, estou fazendo parte daquele grupo de pessoas que conheço a palavra de Deus, estou desviado, estou afastado e realmente eu conheço, eu sei de tudo isso, mas não tenho força. Então, mas você pode a partir de agora começar, o teu ministério de oração. Porque sabe quando começa o ministério de oração? Deixa eu colocar aqui o meu tablet do lado. O ministério de oração começa quando a gente ora pela gente. Primeiro pela gente. Não adianta eu ficar orando pelos outros se eu estou precisando. Não adianta eu querer sair de um buraco se eu tirar alguém dentro do buraco, se eu estou no buraco. Então, quando eu estou orando, eu uso esse método aqui, das mãos. Isso é uma coisa minha, um método. Qual? Quando eu estou orando para a minha vida, então, na minha vida, eu coloco aqui, o dedo polegar, indicador, esses dedos. Primeiro lugar, o mais importante, é quando eu oro pela minha vida espiritual. Quando eu estou orando pela minha vida espiritual, eu estou buscando sabedoria, entendimento, eu estou buscando o temor do Senhor, os frutos do Espírito Santo na minha vida. Então, isso quando eu estou orando pela minha vida espiritual. Quando eu estou orando pela minha esposa, pelo meu casamento, eu já coloco aqui em segundo lugar. Certo? Terceiro lugar, família. E aí vai as orações. Que aí as orações vão se estendendo. Isso aqui é pela minha vida, pelos 5 aspectos da minha vida. E vem a outra mão. Que isso aqui é ministério de oração, pessoal. Que o cristão tem que ter, seja salvo ou não salvo, quem pratica a oração vive pela fé e vai vencer por causa da oração. Aqui está mostrando de que a oração muda a situação. Certo? Então, quando eu deparo diante desses versículos na Bíblia, quando eu estou lendo, eu fico pensando assim, tudo bem quando eu oro por mim, eu estava orando esses dias, e eu orava pela minha esposa, minha mãe, minhas irmãs, tios, primos, pessoas minhas, minha mão direita aqui, certo? Uma parte do meu ministério. Aí quando eu fui orar pelos outros, que são pessoas que me pedem oração, são pessoas que estão dentro do canal de oração,
São pessoas da igreja, tem um livro de oração, eu tenho uma lista de transmissão com 120 nomes que é para mim orar. Só que tem muita gente dentro dessa lista que eu não conheço. Pessoas que dizem assim: pastor, ore pela minha mãe está internada, ore pelo meu filho, ore pelo fulano. E são pessoas que eu não conheço. Sabe qual foi a conclusão que eu tirei? Isso é uma coisa minha, não é da Bíblia, é uma interpretação minha. Sabe que eu tirei a conclusão? De que quando eu estou orando pelos meus, por mim, pela minha esposa, minha mãe, minhas irmãs, então é o meu sentimento. É tão certo que quando eu oro pela minha mãe, meus filhos, meus netos, tem sentimento: oh meu Deus, em nome de Jesus, abençoe meus filhos, meu pai, minha mãe, visita ela. Já quando eu vou para o outro lado do ministério de oração, que orar por essas pessoas, oh Deus, abençoe, o meu sentimento, por falta de afinidade, por falta de ser sangue do meu sangue, já não tem mais aquele sentimento. E sabe qual a conclusão que eu tirei? Quando a Bíblia fala orar uns pelos outros, que é aí aonde Deus vai se manifestar o seu sentimento no orador, em quem está orando, por pessoas estranhas, por pessoas que você nunca viu, não conhece, pelos seus inimigos, sabe? É o sentimento de Deus. Quando eu oro assim, Deus visita os hospitais. Quer dizer, está bem amplo, é no geral, pessoas estão morrendo, pessoas que estão numa mesa de cirurgias, são pessoas que eu não conheço, mas eu sei que é gente sofrendo, e quando eu estou orando por esses que estão internados, por quem está sofrendo, então já é o ministério de oração em ação, em prática, que é o sentimento de Deus, que é o sentimento da igreja, e por isso a Bíblia diz: orai uns pelos outros. Isso é muito legal, amigos, você saber que quando você está orando pelo teu próximo, pessoas desse canal que a gente nunca viu, não sabe, e a gente ora. Quero até fazer essa convocação com todos vocês, para que todos esses que estão inscritos nesse canal, certo? Já tem mais de 1.400 pessoas aqui inscritas. São pessoas que nem sequer assistem, nem sequer ouvem a oração, mas estão inscritas, estão dentro. Então vamos orar por eles, vamos clamar a Deus por eles, porque se Jó, quando orava pelos seus amigos e até por aqueles que lhe jogavam para baixo, ele foi abençoado, imagina se a gente também praticar esse ministério de oração e a gente orar uns pelos outros, nós também seremos abençoados, pois é abençoando que sereis abençoados. Eu gostaria de compartilhar isso com vocês, tá bom? De ler, de explicar, mostrar para vocês, para que venha te levantar e levar você a orar, não somente por você, pela sua família, pelos seus, mas também a orar pelos de Deus que estão aí fora, perdidos e estão sofrendo. Vamos orar? Vamos lá. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, eu oro, meu Deus, em primeiro lugar, pela minha vida espiritual, meu casamento, meu Deus, que o Senhor venha abençoar a minha esposa, dando saúde, minha família, meu Deus, minha mãe, minhas irmãs, tios, primos, todos aqueles que fazem parte da minha parentela, do meu sangue, que o Senhor visite, meu Pai. Eu oro pela minha saúde, pelo meu ministério, meu trabalho, e assim também como eu oro por mim, pelos 5 aspectos da minha vida, eu oro também pelo meu próximo, meu Deus, essas pessoas que estão dentro desse canal, que muitas delas eu nem as conheço, meu Deus, mas sei que são almas, são pessoas carentes. Tem uns que oram todo dia comigo, tem aqueles que não oram, tem aqueles que estão inscritos no canal e tem aqueles que assistem, mas não se inscrevem, e de vez em quando tem um até que dá um dislike, que não gostou. E eu oro, meu Deus, por todos, porque o Senhor disse: orai uns pelos outros. E que o Senhor venha abençoar todo esse povo, para que, meu Deus, essas pessoas também venham praticar, meu Pai, esse ministério de oração. Eu te peço e eu te agradeço, meu Deus, determinando a bênção do Senhor sobre todos esses que estão ligados conosco nesse canal. Cada um com a sua família, sua casa, seus parentes, seus caminhos, seus negócios e tudo que lhe pertence. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amigos? Espero ter ajudado vocês, esclarecido alguma coisa, iluminando sua mente, porque nessa caminhada cristã, nessa caminhada de cristão, quem é cristão tem um ministério. É o primeiro ministério que você tem que praticar,
Não é um ministério de cura, de profecia, é um ministério de oração. E todos vocês, qualquer religião, denominação, se você crê na existência de Deus, na palavra de Deus, então você tem ministério de oração. Então vamos praticar a oração todo dia, tá bom? Se você não sabe orar, você pode orar o Pai Nosso. E se você não sabe orar, você pode aprender a orar, até porque ninguém nunca vai saber orar como deve orar. Mas aí o Espírito Santo intercede por nós, colocando palavras na nossa boca e nos ajudando como manter esse ministério de oração. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.